Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar um pouquinho mais da minha agenda, de novo, mas dessa vez eu vou mostrar como eu organizo a minha agenda e algumas maneiras que você também pode se organizar com a sua agenda. Então eu já mostrei em alguns outros vídeos toda a parte de como fazer uma divisória, como fazer as abas, né? Como fazer os furos direitinho e enfim, e como também fazer a parte de as folhinhas, né? Indiquei o grupo de agendas e papelaria, né? E no Facebook, então vocês podem entrar lá e tem alguns inserts que vocês podem imprimir. Eu estava usando antes esse tipo de insert dessa forma, então 3 dias de segunda a quarta e mais um espacinho para coisas a se fazer, para algumas tarefas, e também o resto dos dias até domingo e mais um espacinho para as tarefas. Só que eu não me dei muito bem com esse tipo de sistema e a gente só aprende depois que a gente passa e testa os sistemas de organização. Então desse tipo eu não gostei. Eu continuo gostando da semana, porque eu gosto de ver o que eu vou fazer durante a semana, quando eu abro a agenda. Mas também gosto de ter a lista, que muitas vezes eu tenho algumas coisas para anotar e a lista de coisas a se fazer, a lista to do, vai me ajudar. Só que dessa forma como eu coloquei, eu não gostei muito. Então eu imprimi de novo, novos inserts, então eu imprimi dessa forma, que é como uma file of X. E aí eu tenho todos os dias e não tenho a lista to do. Aí você pergunta, então como é que eu vou fazer essa listinha to do? Bom, seguindo vários conselhos que vieram da Fernanda, inclusive, né? Vou deixar aqui embaixo de novo o link para pro blog dela. Inclusive ela tem algumas... ela postou recentemente, fez um post no blog dela falando sobre a diferença entre tarefas e compromissos. E aí é bom dar uma lida até para você conseguir dar uma olhada e ver se tem alguma coisa que você precisa fazer a mais, se você tá confundindo tarefa com compromisso e tudo mais. É bem interessante, tá? O post que ela fez, então aconselho. Bom, o que eu resolvi fazer? Seguindo o conselho dela e de várias outras pessoas lá no grupo, eu coloquei uma folhinha avulsa. E aí você pode colocar uma ou mais folhinhas avulsas na sua agenda. Eu coloquei uma folhinha só, coube tudo que eu precisava fazer, todas as coisas que eu tenho para fazer durante a semana, tá? Então aqui eu vou colocando tudo que eu preciso fazer durante a semana, coloco sempre um quadradinho pequenininho do lado e depois, conforme eu for realizando tudo que eu tenho que fazer, eu vou colocando um Vzinho. Como é que eu faço isso? Bom, eu andei pesquisando vários sites, né? Inclusive vou deixar aqui embaixo também um outro site, que o nome do site eu acho que é o Vida Organizada, se eu não estou enganada. E é bem interessante a maneira como ela organiza, então vou deixar o link. E basicamente eu já seguia o que ela utiliza na agenda dela, né? Bom, aqui é mais ou menos o que eu utilizo pra minha, né? Então, se eu tenho uma tarefa concluída, eu coloco um Vzinho. Se a minha tarefa foi adiada, aí você coloca uma setinha. E aí você pode colocar o dia que você vai refazer, digamos assim, ou que você planeja fazer essa tarefa de novo. E aí tem o xizinho caso essa tarefa seja cancelada. Então eu resolvi seguir, esse é uma dica que ela colocou lá no site dela, eu achei muito bacana, porque até então, quando a minha tarefa era cancelada, que eu não ia fazer, que não precisava mais ser feita, eu simplesmente, ou quando ela era adiada, eu simplesmente passava um risco em cima da tarefa. Era assim que eu fazia, porque pra mim funcionava. Então eu vou testar esse método agora pra ver se funciona, e eu acho bem legal, que aí tem o Vzinho, né, a setinha ou o xizinho. Vocês podem inventar mais coisas, inclusive no site, nesse blog Vida Organizada tem mais coisas. Por exemplo, tem mais um quadradinho e se você tiver a sua tarefa delegada para quem
para quem tem mais pessoas trabalhando junto. Então, se você tem a tarefa delegada, então você faz um círculo dentro do quadradinho. O interessante do quadradinho é que você sempre vai ter, dá um estímulo a mais para você fazer todas as coisas que você tem que fazer. Porque quando você faz um xizinho é uma tarefa cumprida, então beleza, vamos continuar. E aí você consegue seguir tudo certinho na sua agenda e tentar se organizar melhor. Existem pessoas que se utilizam de cores, né, para poder organizar a sua agenda. Bom, e aí você pode utilizar as canetas que você tem, as cores que você tem, dependendo do tipo das cores de caneta que você tem e dos tipos de tarefa que você tem. Por exemplo, se você precisa, você organiza a sua vida pessoal, a sua casa, o seu trabalho, tudo na mesma agenda, então para cada cor você coloca padroniza uma categoria. Então, se você está organizando sua casa, tudo que você tem que fazer na sua casa, as suas tarefas, então você anota com a caneta preta. Se é o trabalho, você só anota com a caneta azul. Se é algum evento, se você mexe com evento, alguma coisa a mais além de trabalho e casa, então aí tem, por exemplo, a cor lilás. Então você pode utilizar as cores, né, para organizar melhor. E aí quando você abrir a sua agenda e bater o olho na cor, você já sabe para que é. É bom sempre ter um lembretezinho como esse, tanto para o seu status quanto para suas cores, que aí sempre que você dá uma esquecida, então corre lá, olha, pega sua colinha e já vê que, tá bom, preto, então é para casa, então preto, aí você lembra e consegue fazer. São formas de se organizar numa agenda extremamente interessantes, mas fica de acordo com qualquer um, é o que eu tô falando. Se você quer se organizar, eu acho que a base de tudo é o teste. Então você testa as maneiras de se organizar, dá uma pesquisada na internet também, e aí você se organiza e consegue se adequar. Às vezes, uma forma de organização que você leu não é completamente aplicável à sua vida, mas você pode adequar essa forma de se organizar à sua vida. E aí você vai testando e depois vai dando dicas também para outras pessoas, para as pessoas poderem se organizar. E eu acho que todas essas formas são válidas e a pessoa tem que realmente testar para saber o que vai utilizar. Bom, outra coisa que eu faço muito também, diga-se de passagem, eu ando com um bloquinho, não de post-it, mas eu ando com um bloquinho mesmo dentro da minha bolsa. Porque às vezes eu tô na rua, e quando eu tô na rua, às vezes me vem alguma coisa na cabeça pra poder colocar na minha agenda, e nem sempre a minha agenda tá comigo. E aí o que eu faço? Pego um papel, pego o meu bloquinho e anoto tudo no meu bloquinho. Outra coisa, eu tenho um bloquinho e uma caneta do lado da minha cama. Por quê? Eu tenho tempestade de ideias à noite, antes de dormir, uma coisa assim de louco. Eu começo a pensar que nem uma louca. E aí eu preciso anotar. Então eu anoto nesse bloquinho. E quando chega no dia seguinte, tanto os bloquinhos, tanto as anotações que eu coloquei na minha bolsa, quanto as anotações que tem no meu bloquinho, eu corro pra minha agenda e coloco na minha agenda. E aí você joga os papeizinhos fora. Porque senão, no caso da bolsa, ela vira um lixeiro, né? Antes de eu ter uma agenda assim, mais organizada, a minha bolsa era quase um lixeiro, porque eu sempre andava com um monte de papeizinhos dentro e cada hora lembrava de uma coisa, jogava uns fora, mas outros não, então sempre tava cheia de papelzinho dentro da bolsa. Mas é uma forma muito interessante, caso você não tenha a sua agenda, sua bolsa seja pequena, você não tem uma agenda pequena, tem uma personal e não leva com você toda hora. Então você pode utilizar esses bloquinhos, mas quando chegar em casa lembrar de passar tudo para sua agenda, que assim você consegue se organizar melhor. Bom, então é isso, pessoal. Eu acho que basicamente a forma como eu me organizo é assim, né? E aí você também pode lançar mão de alguns adesivos para você poder marcar aqui em cima, fazer abinhas em cima para poder se organizar melhor, colocar, não sei, escrever alguma coisa que possa te ajudar, né? E
Enfim, qualquer coisa que te ajude. Eu uso bastante esse aqui. Tô usando o Paper Clips Now. Tô usando agora porque me ajuda na hora de saber que é o mês de outubro. Então eu já venho aqui, eu sei que é o mês que tá, o mês corrente, né? Então pra cá não adianta eu vir, a não ser que eu queira rever alguma coisa, mas não adianta, tá? Então eu coloco o Paper Clips, que aí eu vou saber que é o mês corrente. Então é só eu abrir, né? E vai sair no que eu quero. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Eu tô só mostrando mais ou menos como que eu organizei a minha agenda. Então eu espero que tenham gostado, espero que ajude vocês. Dê uma olhadinha nos links que eu vou colocar aí embaixo na descrição, que também podem ajudar vocês, tá bom? Espero que tenham gostado e que agora vocês consigam se organizar melhor. Tchau!